Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi! Tudo bem, Joaquim? Tudo bem? Esse final de semana a gente comemora o quê? Dia da mãe! Dia das Mães, que legal! E a história de hoje é especial, né? Porque a gente vai falar de uma mamãe e de uma vovó muito importante na história da Bíblia. Sabia disso? E vai ser muito legal, né? Vamos contar a história então? Vamos falar assim, ó. Feliz Dia das Mães! Vamos! Feliz Dia das Mães! Fala! 1, 2, 3! Feliz Dia das Mães! Joaquim fala assim, ó. Tá na hora da história! Yeah! Dia das Mães! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma história? Eu quero contar hoje a história de um personagem. Esse personagem ele foi muito importante na história da igreja primitiva, na igreja lá no comecinho da história dela. Esse personagem ele é especial e ele se encontra aqui, ó, na Bíblia. E por que esse personagem é especial? Porque ele foi educado na Bíblia por sua mãe e sua avó. O nome dele era Timóteo. Vamos conhecer a história dele? Pois bem, estamos falando sobre Timóteo. Timóteo ele foi um personagem muito importante na história da igreja. Timóteo tem uma característica que a Bíblia conta muito especial. Ele, quando era criança, foi sempre ensinado por sua mãe, Eunice, e também por sua avó, Lloyd, na Bíblia. Ele sempre ouvia as histórias da Bíblia que a mãe e a avó contavam para ele. Eram histórias que falavam sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus, a misericórdia. E Timóteo sempre ficava encantado e espantado com tamanha maravilha que as histórias contavam. Eram histórias que foram moldando o caráter dele. Histórias que fizeram Timóteo ser uma pessoa que toda a cidade olhava como um bom rapaz. Só que faltava uma coisa ainda. Timóteo, ele aprendeu muito a respeito das histórias da Bíblia e da Palavra de Deus. Ele conhecia muito bem as histórias e tanto Eunice, a mãe, como Lloyd, a avó, ensinaram muito bem Timóteo todas as coisas da Palavra de Deus. Só faltava um detalhe. Timóteo cresceu. E quando ele cresceu, todas as pessoas da cidade viam ele como sendo um excelente rapaz e uma boa pessoa. E um dia apareceu na cidade um outro homem, Paulo, o apóstolo Paulo. E Paulo anunciava Jesus Cristo, ele pregava Jesus Cristo. E um dia, Timóteo, ouvindo Paulo pregar, ele começou a compreender que todas aquelas histórias sobre o Deus que estava na Bíblia eram as mesmas histórias que Paulo estava usando para anunciar o Evangelho e anunciar de Jesus. Então Timóteo fez a ligação das duas coisas. Uau! O mesmo Deus poderoso das histórias da Bíblia que a minha mãe e minha avó contavam é o mesmo Deus que se fez homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. É a mesma pessoa que nos dá a salvação. Uau! Esse Deus é realmente poderoso. A partir daquele momento, Timóteo entregou a vida a Jesus Cristo. Timóteo pertencia a Jesus. Bom, Paulo, vendo como Timóteo era, o caráter moldado dele, resolveu convidar Timóteo para acompanhá-lo nas viagens missionárias. E foi exatamente o que Timóteo fez. Timóteo se tornou um companheiro de Paulo nas viagens missionárias e por onde Paulo ia, Timóteo sempre acompanhava ele. Timóteo foi pastor também. Ele pregou e cuidava de igrejas que Paulo abriu, que Paulo fundou durante a história que está lá na Bíblia. Timóteo foi realmente importante. E essa importância começou nas histórias que a avó e que a mãe contavam. Essa foi a história de Timóteo, um dos grandes personagens da Bíblia lá no Novo Testamento. E o que a gente aprende com essa história? O que a gente aprende dentro da história de Timóteo? Pois é, a gente aprende uma coisa muito grande, muito bonita também. Como é importante a família ensinar aos pequeninos a palavra de Deus. E como a gente está no final de semana do Dia das Mães, como é importante que as mamães e também as vovós, que são mães duas vezes, ensinem a palavra de Deus para os pequeninos. Você, mamãe, você, vovó, tem um ministério, tem uma tarefa muito importante de ensinar a palavra de Deus para os pequeninos que estão aí na sua casa. Olha só, imagina que o coração dos seus filhos ou até dos seus netos é esse copo aqui. E imagine que esse copo aqui é como se fosse um terreno que você vai preparar
para poder receber a palavra de Deus. Você vai cuidar dele, você vai trabalhar nele para que quando a palavra de Deus, que é uma sementinha como essa daqui, ó, quando ela for plantada no coração, ela possa germinar e crescer. Nunca se esqueça disso, mamãe. Nunca se esqueça disso, vovó. Você tem um trabalho e um ministério magnífico de ensinar a palavra de Deus, de falar de Jesus para os pequeninos que estão aí na sua casa. Então, não perca tempo. Aproveite que você tem essa oportunidade, que você tem contato e que eles estão perto de você para ensinar a palavra de Deus, que é a melhor coisa que você pode fazer por eles e a melhor forma de demonstrar que você os ama. Deus abençoe e feliz Dia das Mães. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3, 14, 15. Pois é, pessoal, essa foi a nossa história, foi a história desse final de semana que a gente também está fazendo ligado com o Dia das Mães. E eu quero propor para vocês uma experiência que talvez muitos já tenham feito também, que é aquela experiência de plantar um feijãozinho num copo com algodão. Por que dessa experiência? Nós falamos que o coração da criança é como se fosse um terreno, um local onde você planta semente. E quando você planta uma semente, é claro que ela não vai germinar da noite para o dia. Leva um tempo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, a experiência ela consiste nisso. É um copo, no caso aqui a gente pegou um copo, esses copinhos de café, nós temos aqui em casa, colocamos um pedaço de algodão com um pouco de água dentro dele, e aí você vai pegar um feijãozinho e colocar lá dentro. É claro, de hoje para amanhã, o feijão não vai nascer. Da mesma forma funciona quando nós pregamos a palavra de Deus. Esse é um trabalho do dia a dia, é um trabalho de cuidado, onde todos os dias nós precisamos regar esse terreno. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, nós precisamos disciplinar pela palavra de Deus também, para que essa semente possa germinar e crescer uma planta forte e bonita. Então, faça essa experiência na sua casa, faça com seus filhos. Se você fizer, tira uma foto e manda pra gente também. Até a próxima história. Tchau. Feliz Dia das Mães. Oi, tudo bem? Tudo bem. A tia da mãe.